Albert Victor Christian Edward nasceu no dia 8 de janeiro de 1864, de um parto prematuro. Sua mãe, Alexandra da Dinamarca, que na época era a princesa de Gales, encontrava-se no 7º mês de gestação. Albert, apelidado pelos familiares de Ed, era o primeiro filho de Eduardo, o príncipe de Gales, filho da rainha Vitória do Reino Unido. Quando sua avó soube de seu nascimento, pediu para seus pais que nomeassem o pequeno bebê de Albert, em homenagem ao seu falecido avô, o príncipe Albert. Como neto da monarca reinante, o menino recebeu o título de Sua Alteza Real, o príncipe Albert Victor. Desde o seu nascimento, Albert era o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, mas não se tornou rei ou príncipe de Gales, porque morreu antes de sua avó e de seu pai. Um ano depois, nasceu seu irmão, o príncipe Jorge, que futuramente se tornaria o rei Jorge V. Devido à pequena diferença de idade entre os dois irmãos, foi aconselhado que eles deveriam ser educados juntos. Em 1871, a rainha Vitória nomeou John Dalton como tutor dos jovens príncipes. Albert e Jorge seguiam um rigoroso programa de estudos que incluía jogos e exercícios militares. O tutor Dalton certa vez queixou-se das dificuldades educacionais de Albert, descrevendo a mente do príncipe como anormalmente dormente. Embora Albert tenha aprendido a falar dinamarquês, o progresso em outros idiomas e nas demais disciplinas era mais lento em comparação às outras crianças. As possíveis explicações para suas dificuldades de aprendizado seriam em decorrência de seu nascimento prematuro e alguns episódios de epilepsia leve que se manifestou na infância. Foi considerada a opção de educar os irmãos separadamente, mas Dalton foi contrário a tal ideia, pois o tutor afirmava que o príncipe Albert necessitava do estímulo da companhia do irmão, o príncipe Jorge, para incitá-lo a trabalhar em conjunto. No ano de 1877, os irmãos foram enviados para o HMS Britannia, navio de treinamento da Marinha Real, para iniciar seus estudos de 2 meses, depois dos demais alunos, pois Albert tinha contraído febre tifoide. Em 1879, os príncipes foram enviados para uma viagem de 3 anos pelo mundo, servindo como cadetes do HMS Bachan. Quando Albert tinha 16 anos, foi promovido à Guarda Marinha. Albert e Jorge viajaram pelo Império Britânico, sempre acompanhados de seu tutor Dalton, visitando as Américas, as Ilhas Falkland, África do Sul, Austrália, Fiji, o Extremo Oriente, Singapura, Ceilão, Aden, Egito, Terra Santa e Grécia. Quando voltaram para a Grã-Bretanha, Albert tinha 18 anos e Jorge 17. Em 1883, Albert e Jorge se separam, pois Jorge continuou na Marinha e Albert ingressou no Trinity College para continuar com seus estudos. James Stephen foi designado como tutor do jovem príncipe Albert e chegou a viver em Sunderland nesse período, juntamente com Dalton, que ainda atuava como tutor de Albert. Alguns biógrafos acreditam que James fosse misógino, embora isso tenha sido questionado recentemente. Também é mencionado a ligação emocional entre ele e Albert, mas não há informações que afirmem se esses sentimentos eram ou não abertamente homossexuais. Albert demonstrava pouco interesse em estudar e, por ser o segundo na linha de sucessão, tinha certos privilégios, como, por exemplo, ser dispensado dos exames. Um dos instrutores de Albert disse que ele aprendia mais ouvindo do que lendo ou escrevendo e que não tinha dificuldades para recordar informações, mas o príncipe Jorge, duque de Cambridge, tinha uma opinião menos favorável sobre o príncipe, chamando-o de preguiçoso, inveterado e incurável.
Um grande escândalo manchou para sempre a reputação do príncipe Albert Victor. Em julho de 1889, a polícia metropolitana descobriu um bordel masculino na rua Cleveland, em Londres. Sob interrogatório policial, os rapazes que trabalhavam no local revelaram os nomes de seus clientes, que incluía o nome do Lord Arthur Summerlee, um funcionário do príncipe Albert Victor. Naquela época, relacionamentos homossexuais eram considerados ilegais e os clientes que frequentavam o bordel poderiam enfrentar o ostracismo social, processos e, na pior das hipóteses, 2 anos de prisão com trabalhos forçados. Houve rumores que um membro da família real britânica frequentava o lugar, e foi daí que surgiu o nome do príncipe Albert Victor. Os rapazes que trabalhavam no local nunca mencionaram o nome do príncipe, mas o advogado Arthur Newton, que foi quem espalhou esses rumores para tirar o foco do escândalo de seu cliente, que era o Lord Arthur Summerlee. Entretanto, nenhum dos clientes foi processado e nada contra o príncipe real foi comprovado, embora não haja evidências conclusivas a favor ou contra de seu envolvimento e nem que Albert havia visitado algum clube homossexual ou bordel. Os rumores desses boatos levaram alguns biógrafos a supor que Albert tinha sim visitado a rua Cleveland e que ele era possivelmente bissexual ou provavelmente homossexual. Isso é contestado por outros biógrafos, um dos quais se refere a Albert como ardentemente heterossexual, e seu envolvimento nos boatos é um pouco injusto. Mesmo sem saber de sua origem, os boatos persistiram. Nenhum dos advogados do caso foi condenado por perjúrio ou afastado durante o escândalo, mas o advogado Arthur Newton foi condenado por obstrução da justiça por ajudar seus clientes a escapar para o exterior, sendo sentenciado a 6 semanas de prisão. Mais de 20 anos depois, em 1910, Newton foi suspenso por 12 meses por má conduta profissional após falsificar cartas de um de seus clientes, o famoso assassino Dr. Halley Crippen. Em 1913, ele foi suspenso indefinidamente e condenado a 3 anos de prisão por obter dinheiro de forma fraudulenta. A imprensa exterior sugeriu que o príncipe Albert foi enviado em uma viagem de 7 meses pela Índia, partindo de Londres em outubro de 1889, para evitar as fofocas sobre a conduta moral do príncipe após o escândalo. No entanto, isso não corresponde à verdade, pois a viagem para a Índia já estava planejada desde a primavera. Albert chegou em Bombay no dia 9 de novembro de 1889, visitando diversos lugares. A maior parte da extensa viagem foi feita de trem, mas ele também montou em elefantes em algumas cerimônias. Durante sua viagem, Albert, como um amante da caça, realizou várias caçadas e um grande número de animais foi abatido por esporte. Em seu retorno à Inglaterra, Albert recebeu os títulos de Duque de Clarence e Avonlea e Conde de Athlone, no dia 24 de maio de 1890, o dia que comemorava o aniversário de 71 anos da Rainha Vitória. Albert Victor era um jovem muito bonito e era necessário que ele se casasse com uma jovem princesa para dar continuidade à sua descendência e assegurar a linha de sucessão. Várias princesas foram cogitadas como possíveis noivas para o jovem príncipe. A primeira candidata foi a princesa Alice de Hesse e Reno, a neta favorita da Rainha Vitória, por quem Albert se apaixonou perdidamente. Mas a moça não correspondeu aos sentimentos do príncipe inglês, pois Alice já estava apaixonada pelo futuro czar Nicolau II da Rússia. Alice então recusou a proposta de casamento, o que desagradou a Rainha Vitória, que via com bons olhos essa união. A segunda candidata foi a princesa Helena de Orleans, filha do príncipe Luís Felipe,
conde de Paris e bisneta do rei Luís Filipe I, o último rei Bourbon da França. Inicialmente, a rainha Vitória se opôs a este compromisso, pois Helena era católica romana. A monarca escreveu ao neto, sugerindo a princesa Margarida da Prússia, outra de suas netas, como uma alternativa mais adequada, mas nada convenceu o príncipe, uma vez que o casal confessou seu amor à monarca. Sem saída, a rainha decidiu ceder e apoiar a realização do casamento do jovem casal. Helena estava disposta a converter-se à Igreja da Inglaterra. Albert, apaixonado, propôs renunciar seus direitos de sucessão para se casar com Helena. Contudo, para a decepção do casal, o pai de Helena recusou-se em aprovar o casamento e foi inflexível quanto à conversão religiosa de sua filha. Helena, desesperada, viajou para Roma, com o objetivo de pedir pessoalmente a intercessão do Papa Leão XIII, mas ele confirmou o veredito do pai da moça e o compromisso entre os jovens terminou. Em meados de 1890, Albert foi diagnosticado com a doença venérea, provavelmente gonorreia, e no ano seguinte surgiu uma nova candidata, a princesa Mary de Teck. Mary era filha da princesa Maria Adelaide, duquesa de Teck, prima de primeiro grau da rainha Vitória. Mary era uma jovem recatada e discreta, além de ser encantadora, sensível e muito bonita, atributos que agradavam a monarca inglesa. Com o apoio da rainha Vitória, no dia 3 de dezembro de 1891, Albert pediu a mão de Mary em casamento e a cerimônia foi marcada para o dia 27 de fevereiro de 1892. Enquanto estavam sendo realizados os preparativos para o casamento de Albert e Mary, o jovem príncipe ficou doente, vítima da grande pandemia de gripe que aconteceu entre os anos de 1889 a 1892. Com o agravamento da doença, o príncipe Albert desenvolveu uma pneumonia e faleceu em Sandhurst House, no dia 14 de janeiro de 1892, com apenas 28 anos de idade. Albert Victor foi enterrado na Capela Memorial de Albert, próximo à Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Todos ficaram chocados com a morte repentina do jovem príncipe. Com tristeza pela morte de seu filho, Eduardo, príncipe de Gales, escreveu a sua mãe, a rainha Vitória: "Com prazer eu teria dado minha vida pela dele." A princesa Mary de Teck também escreveu à rainha, mencionando Alexandra da Dinamarca, a princesa de Gales, a mãe de Albert Victor. O olhar desesperado em seu rosto foi a coisa mais comovente que eu já vi. O príncipe Jorge também teria escrito: "Quão profundamente eu o amava. Lembro-me quase com dor de cada palavra dura e as pequenas discussões que já tive com ele. Eu desejava pedir o seu perdão, mas, infelizmente, é tarde demais." Com a morte de Albert Victor, o príncipe Jorge agora era o segundo na linha de sucessão e ascendeu ao trono em 1910 como o rei Jorge V. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Mesmo com a morte de Albert, a rainha Vitória não desistiu da ideia de ter Mary de Teck como futura rainha consorte da Inglaterra um dia. Então sugeriu que a jovem se casasse com Jorge, irmão do seu falecido noivo. Ao passar o período de luto, Mary e Jorge se casaram no ano de 1893. A princesa Alexandra da Dinamarca nunca se recuperou completamente da morte de seu filho e manteve o quarto em que ele morreu como uma espécie de santuário. Durante o funeral de Albert, Mary, sua ex-noiva, colocou sua guirlanda de flores de laranjeira sobre o caixão. James Stephen, antigo tutor do príncipe, ao saber da morte de Albert,
recusou-se a alimentar-se e faleceu 20 dias depois. Durante sua viagem à Índia, em 1889, o príncipe Albert Victor conheceu a senhora Marjorie Random, esposa do engenheiro civil Henry Random. Após vários casamentos fracassados e sabendo da morte do príncipe inglês, Marjorie foi para a Inglaterra, onde afirmou que Albert Victor era pai de seu filho, Clarence Random. Como não havia evidências que comprovassem sua alegação, seus pedidos foram indeferidos. As alegações foram relatadas ao Palácio de Buckingham e foram investigadas pela polícia. Em depoimento à polícia, os advogados do príncipe admitiram que houve um breve relacionamento entre ele e a senhora Random, mas negaram a alegação de paternidade. No entanto, na década de 1920, Clarence, o suposto filho de Albert, publicou um livro nos Estados Unidos, intitulado Meu Tio Jorge V, no qual Clarence afirmava ter nascido em Londres, em setembro de 1890, cerca de 9 meses após o encontro de Albert com a sua mãe. Em 1933, ele foi acusado de exigir dinheiro por meio de ameaças e tentativas de extorsão após escrever cartas ao rei Jorge V, pedindo dinheiro por seu silêncio. Em seu julgamento, a acusação apresentou documentos de Random, comprovando que ele havia nascido em ou antes do ano de 1887, 2 anos antes de Albert conhecer sua mãe. No dia 31 de agosto de 1888, o assassinato de uma prostituta em Londres foi o primeiro capítulo de um mistério que persiste por mais de 136 anos. Quem a matou se tornou o mais lembrado serial killer da história, embora sua identidade permaneça desconhecida até hoje. O nome Jack o Estripador se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o assassino e a qual foi amplamente divulgada pela imprensa da época. É possível que a carta seja falsa e talvez tenha sido escrita por um jornalista, na tentativa de aumentar o interesse sobre o caso e vender jornais. A figura conhecida como Jack o Estripador espalhou pânico pelas ruas do pobre distrito de Whitechapel, ganhando descrições monstruosas nos jornais e que desafiou investigadores de 2 forças policiais. Mesmo assim, após 2.000 interrogatórios, 300 suspeitos e 80 detenções, ninguém descobriu a real identidade do criminoso. Os ataques atribuídos a Jack envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam nos bairros pobres de East End, cujas gargantas eram cortadas, em seguida seus abdômenes eram abertos e seus órgãos internos eram removidos. Segundo as investigações, levantou a possibilidade de que o assassino poderia ter algum conhecimento cirúrgico e de anatomia. Rumores sobre a identidade do homicida se intensificaram entre setembro a outubro de 1888, quando a Scotland Yard e a imprensa receberam cartas que supostamente foram escritas por Jack. Uma delas foi enviada com a metade de um rim humano preservado, o que possivelmente foi retirado de uma das vítimas. Vários jornais cobriram exaustivamente o caso, com isso consolidaram a fama internacional do estripador, bem como a lenda sobre sua identidade. Com a investigação, descobriram que Jack fez 5 vítimas, as chamadas as 5 canônicas. Os assassinatos nunca foram resolvidos e as lendas acerca destes se tornaram genuinamente pesquisa histórica, folclore ou pseudo-história. Atualmente existem mais de 100 suspeitos que cogitam ter sido Jack, o estripador, e seus crimes inspiraram muitos trabalhos ficcionais. Essa teoria foi iniciada pelo escritor francês Philippe Julien em 1962, de maneira ainda muito hipotética e sem provas que comprovam se essa teoria é verdadeira ou falsa. Julien mencionou a ideia de que o príncipe Albert Victor era autor dos crimes de Jack em uma biografia do jovem rapaz. Já em 1970,
Um artigo intitulado Jack o Estripador, uma solução, foi publicado pelo cirurgião Thomas Stowell na revista O Criminologista, em que o entusiasta descrevia a aparência do suspeito dos crimes, até apresentou uma caricatura que era muito parecida com Albert Victor. Pouco tempo depois, surgiram alguns boatos de que o príncipe Albert Victor possui álibis para os dias que aconteceram os crimes de Jack o Estripador. Por exemplo, as mortes de Elizabeth e Catherine, que aconteceram no dia 30 de setembro de 1888, ocorreram num momento em que é atestado que o príncipe Albert estava em um encontro com a rainha Vitória e a família real germânica, no castelo de Balmoral, na Escócia. O príncipe Albert, como membro da família real britânica, era uma figura pública, tendo sua vida muito bem documentada em cartas, diários e jornais. Essas fontes comprovam que o príncipe estava em cenários bem distantes nos locais em que aconteceram os crimes praticados por Jack. A vida do príncipe Albert Victor passa até hoje por altos níveis de especulação, mas ainda é impossível documentalmente ligá-lo a Jack o Estripador, ao mesmo tempo que não há fontes o suficiente para afirmar sua participação no escândalo da rua Cleveland. A questão é que a reputação de Albert Victor era bastante debilitada na Inglaterra por sua posição política, demonstrando posições liberais que afrontavam a ideologia padrão da monarquia, como, por exemplo, a defesa da autonomia da Irlanda. A personalidade um pouco rebelde do príncipe e sua habilidade para destrinchar os animais que ele mesmo caçava poderia ter colaborado para a teoria de que Albert fosse Jack. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!